Olá, eu sou a professora Luciana Maia e hoje vamos estudar os fundamentos genéticos. Os fundamentos genéticos. Talvez uma das propriedades mais marcantes dos organismos vivos seja a capacidade de se reproduzir com a fidelidade quase perfeita. Mas como é que essas informações genéticas passam para as próximas gerações? Então, a continuidade genética ela é adquirida em moléculas únicas de DNA. Então, nós sabemos que as moléculas de DNA são moléculas longas, lineares, cheias de informação genética e que passam para as próximas gerações. Mas nem sempre isso foi tão claro. Então, na década de 50, mais precisamente em 1953, esses dois pesquisadores, o Watson e Crick, publicaram um trabalho explicando a estrutura do DNA. É claro que esse trabalho ele foi baseado em achados prévios de outros pesquisadores como Rosalind Franklin e Maurice Wilkins. Principalmente, por exemplo, com o padrão de difração de raio-x do DNA. Então, essas informações elas foram todas coletadas e foi proposto a estrutura do DNA. Como é que esse DNA ele estaria ali estruturado? Então, essa descoberta ela marcou o século XX como uma das principais descobertas na área da biologia. Então, aqui a gente tem a estrutura do DNA. Então, se sabe que essa informação genética ela é passada de uma geração para outra e que essa informação está contida na molécula de DNA, que é feita de quê? A molécula de DNA ela é composta de nucleotídeos unidos entre si através de ligação fósforo-diéster entre os nucleotídeos e que cada nucleotídeo ele é formado por uma pentose ligada a um grupo fosfato ligada a uma base nitrogenada. Então, no caso da molécula do DNA, ela é composta de duas fitas antiparalelas, 5' 3' e 3' 5', onde há uma estabilização dessas fitas mantidas unidas através de ligações de hidrogênio entre as bases adenina-timina e citosina-guanina. Recentemente, foram descobertas outras interações importantes, as interações hidrofóbicas, como extremamente importantes na estabilização dessa molécula de DNA. Então, a gente tem aqui essa descoberta aqui como um marco na ciência. Nessa figura, nós podemos observar as duas fitas de DNA, com as bases pareadas. Então, citosina com guanina e adenina com timina. Então, quando a gente tem uma molécula de DNA, a gente vai ter o quê? Fitas duplas, nas quais há um pareamento dessas bases. Então, quando a gente vai medir, por exemplo, um determinado genoma, a gente costuma contar o quê? Os pares de bases, tá? Então, e no processo de replicação é um processo semi-conservativo, onde sempre nesse processo você vai ter uma fita velha e uma fita nova. Então, aqui a gente tem como se fosse um processo de replicação desse DNA. Então, a partir de uma fita molde. Então, quando a gente vai falar de tamanhos de genomas, por exemplo, a E. coli, que é uma bactéria utilizada como um modelo em estudos, ela tem cerca de 4,6 milhões de pares de bases de nucleotídeos. Só para vocês terem uma ideia, o embrião humano ele tem cerca de 3 bilhões de pares de bases de nucleotídeos, que codificam aproximadamente aí 25 mil genes. Aqui a gente tem uma planta modelo, Arabidopsis thaliana. Ela tem 157 milhões de pares de bases de nucleotídeos.
E aí a gente sabe que a perpetuação de uma espécie biológica, ela requer que a sua informação genética ela seja mantida estável e expressa como os produtos de genes. Então, aqui a gente tem uma sequência linear do DNA que codifica proteínas com estruturas tridimensionais. Então, a proteína é um dos produtos biológicos que uma certa sequência de DNA ela pode codificar. Então, a gente sempre fala que o DNA é uma molécula informacional, ou seja, ela carrega informação. E para que serve essa informação? Serve para formar um produto biológico. Pode ser um RNA, pode ser uma proteína. Então, vamos aqui para a figura. Aqui nós temos um segmento de DNA, tá? Essa parte toda aqui. E aqui no meio, em rosa, a gente tem o quê? O gene da hexoquinase. Então, como é que a gente pode definir um gene? Um gene não é um DNA qualquer, é um segmento específico de DNA que codifica algum produto biológico. Nesse caso aqui, a gente tem um gene específico da hexoquinase, que vai servir como um molde, como uma informação para ser transcrita para a formação de um produto biológico, que nesse caso aqui é um RNA mensageiro. Esse processo, a partir de DNA que forma RNA mensageiro, é o que a gente chama de processo de transcrição do DNA em RNA complementar. Então, aqui a gente tem um processo de transcrição. A partir desse RNA mensageiro, é possível utilizar a informação contida nele para a produção de uma proteína, uma cadeia polipeptídica. Então, num processo que a gente chama de tradução, e que envolve RNA e ribossomos. Então, aqui a gente tem a hexoquinase produzida, né, sintetizada, mas vejam que ela está na sua forma não dobrada. Então, ela ainda vai passar pelo processo de enovelamento dessa cadeia, para que ela forme a estrutura tridimensional que a gente diz que ela está cataliticamente ativa. Então, a partir do gene da hexoquinase é formado o RNA mensageiro, proteína enovelada com a sua estrutura tridimensional, e aqui sim ela está ativa. Então, e como enzima, ela vai ter o seu substrato. Então, aqui a gente tem o quê? Uma reação catalisada, onde ATP, adenosina trifosfato, mais glicose. O que é que vai acontecer nessa reação? Um grupo fosfato do ATP vai ser transferido para a molécula de glicose, que vai se transformar em glicose 6-fosfato. E o ATP, que antes tinha 3-fosfato, agora vai se transformar em ADP, que é adenosina difosfato. Então, aqui a gente tem um exemplo de como essa sequência, como essa informação contida no DNA, ela vai ser transferida, né? Ela estava armazenada e ela agora vai ser utilizada para a formação de um produto biológico.